Olá, acadêmicos, cá estamos novamente. Quando comecei a escrever o texto deste vídeo, tentei imaginar o engenheiro de produção na posição de gestor da operação produtiva, portanto, tomando decisões. Considerando isso, acho pertinente, antes de qualquer coisa, deixar muito claro o que é gerir. Para isso, vamos recorrer a uma figura proposta por Fernandes e Godinho Filho em seu livro Planejamento e Controle da Produção, dos Fundamentos ao Essencial. Simplesmente uma obra-prima da área de planejamento da produção. Os dois autores são doutores em engenharia, portanto o texto tem uma vasta e sólida fundamentação teórica. Como você pode perceber, há uma área achurada, resultado da intersecção das atividades de planejamento, controle e organização. Essa área se refere à coordenação necessária entre essas diferentes atividades. Para Fernandes e Godinho Filho, essa área tem um pouco de planejamento, muito de controle e algo de organização. Planejar significa a existência de decisões carregadas de intencionalidade. A empresa tem a intenção de produzir o que for necessário, tem a intenção de entregar no prazo, tem a intenção de manter o custo sob controle. Intenção, intenção, intenção. Para que essas intenções se transformem em fatos, é necessário conhecer, ou pelo menos imaginar, de forma lógica, o que será o futuro. A isso chamamos de previsão. O exercício é tentar imaginar como será esse futuro e o que a empresa gostaria de atingir nele. Para isso, a organização precisa coletar o maior volume possível de informações quantitativas e qualitativas sobre o futuro para amparar suas decisões do presente e evitar os erros do passado. No fundo, planejar é a arte de aprender constantemente. Controlar é tentar assegurar de que as decisões tomadas tomem o efeito que se esperava. Decisões são tomadas no presente para tomar efeito no futuro. Isso é um indicativo de que as decisões têm uma carga de incerteza muito grande. Isso acontece porque o futuro é incerto. Não temos controle sobre ele, nem sobre a maioria das circunstâncias que o determinam. Numa linguagem popular, o futuro a Deus pertence. Esse nível de incerteza pode e deve ser reduzido pelo gestor da produção. Para isso, ele tem o apoio de técnicas estatísticas para as previsões, lastreadas pela subjetividade das experiências, vivências e história de colaboradores e clientes. Esse aporte de conhecimentos dá ao controle a possibilidade de cumprir a sua missão, de identificar as variações do planejamento e determinar o disparo de ações corretivas que ajustem a rota à execução do planejamento. Organizar é pôr os pingos nos is. Definir quem faz o quê, quando, em que quantidade, com que recursos, em que máquina, de que modo. Aqui entra uma parcela da coordenação da qual já falamos antes. Finalmente, dirigir significa agregar as pessoas em torno do mesmo objetivo, comandando ou motivando para que seja possível agregar o máximo de valor no máximo possível de atividades. Agora que você já entendeu o que é gerir, é possível compreender a importância do planejamento para a organização, como um organismo orientador e aglutinador que busca o equilíbrio de interesses diversos para obter os resultados corporativos. Se essas são as características de um bom PCP, fiquei imaginando que tipo de profissional deve ser o planejador. Na minha busca pelo perfil desse profissional, encontrei um texto muito interessante no site que aparece na tela. Infelizmente o texto não estava assinado, mas a analogia que faz me fez citá-lo neste material. O autor afirma que além das habilidades específicas que aparecem nos requisitos de cargo e que são conhecidas pelos profissionais de recursos humanos, como o domínio das técnicas de estatística, de planejamento, raciocínio lógico e uma porção de outras, o planejador precisa ser uma pessoa diferente, ter um algo mais. Ele precisa ter planejamento em seu DNA, no seu espírito, no seu caráter. Como o planejamento é visto como orientador da organização, o autor faz uma interessante analogia com uma bússola. Vejamos, a bússola tem 4 marcas principais, os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Também o planejador teria 4 características fundamentais. A primeira, e talvez a mais valorizada de todas, é a alma curiosa. Ele está sempre perguntando sobre as coisas, como funcionam, por quê, o que poderia ser feito diferente. Questiona tudo o tempo todo, inclusive a si mesmo. Com esse espírito, o planejador consegue identificar oportunidades onde ninguém mais as vê. Identifica problemas que ninguém detectou. Vê as coisas de uma forma nova, diferente do original. Outro ponto cardeal dessa nossa bússola é a visão de negócio.
O planejador é profundo conhecedor da realidade do negócio, das interações que acontecem dentro da organização e das necessidades do cliente. Essas características aumentam a sua capacidade de agregar valor e ajudam a empresa a atingir os seus objetivos estratégicos. Uma terceira característica para um bom planejador é a capacidade de comunicação. É através dela que ele vende suas ideias e faz os resultados da organização crescerem. Ele racionaliza e explica aquilo que é abstrato, inspira a criação, trabalha em equipe e faz com que os outros entendam e ajudem o cliente. Finalmente, a quarta característica é ser sinérgico. Consegue olhar para os lados, trabalhar em equipe e estar antenado. Está sempre um passo adiante e tem as respostas na mão, ou sabe quem as tem. Ele lidera e conduz o pensamento, atua como um líder, estimulando o pensamento coletivo e a participação de todos. Como você pode ver, planejar requer talento, experiência e capacidade. Espero que você tenha ou desenvolva essas habilidades. Mesmo que você não venha a ser um planejador, como engenheiro da produção, terá uma grande possibilidade de liderar um, dependendo da estrutura da organização em que você estiver. Um grande abraço. Nos encontramos novamente no vídeo da unidade 2. Até lá.